Olá, meu nome é Fulvio Mendes, sou médico veterinário com MBA em Gestão Empresarial pelo Getúlio Vargas e sou consultor de gestão na agropecuária há mais de 18 anos. Hoje a gente veio contar uma história de um cliente nosso. Bom, tudo começou em 2018, em novembro de 2018, onde a Carla e a Andréia, duas irmãs, nos procuraram para poder ajudá-las na condução do seu negócio, que é uma pecuária de corte localizada em Crixás, Nova Crixás, em Goiás. A situação é que o pai tinha falecido e tinha deixado como herança uma fazenda de corte. E elas estavam com todas as dúvidas possíveis sobre isso. Vendo ou não vendo, toco ou não toco esse negócio. E aí nos procurou para poder justamente ajudá-las nessas decisões iniciais. Bom, era muito interesse delas de ser administradora, queriam buscar esse conhecimento para ser uma boa gestora do seu negócio, administrar sozinha esses negócios de forma sustentável e economicamente viável. E aí nós aceitamos o desafio e propomos a elas que iríamos ajudá-las. Deu tanto certo, né, que hoje a intenção delas é disponibilizar esse conhecimento que foram produzidos, que estão sendo produzidos, para ajudá-las a administrar melhor o seu negócio de pecuária de corte, que elas quiseram e montaram um grupo, um canal nas redes sociais, para que esse material esteja sendo disponibilizado gratuitamente para essas mulheres que estão passando pelo mesmo momento que elas estão passando, assumir um negócio pecuário do zero, ou seja, sem conhecimento nenhum. E por isso ela lançou esse desafio para a gente ajudar a estar junto, a disponibilizar esse material. Então a intenção dela é contar a história toda da jornada delas e disponibilizar todo esse conhecimento a vocês. Bom, o primeiro contato que nós tivemos, o objetivo foi para tentar quebrar alguns paradigmas que a gente já percebeu que existiam, que é comum nesse tipo de negócio. A primeira coisa que nós queríamos falar e falamos com ela foi sobre um pouco da pecuária, sobre alguns dados da pecuária de corte. O que eu usei na época, o primeiro dado, é que a pecuária representa hoje 8,7% do PIB nacional, ou seja, é um grande negócio, é um bom negócio. Outro dado é que na projeção do Ministério da Agricultura, até 2028, existe uma projeção de crescimento de 22%. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós estamos num segmento bom, que gera muito valor, e que a médio e longo prazo isso é sustentável e é um crescimento interessante. Outro ponto que nós discutimos, fiz questão de levantar, é o dado que correu muito ano passado, dizendo que em 20 anos 60% dos pecuaristas irão desaparecer. Ou seja, é um negócio que movimenta muito dinheiro, tem uma boa projeção de crescimento para os próximos anos, mas ao mesmo tempo tem dados que são pessimistas. E essa contradição é interessante para poder começar a balançar e a quebrar alguns paradigmas. Ou seja, será preciso, para aproveitar esse movimento de crescimento, será preciso trabalhar muito com a gestão do seu negócio, senão vai acabar desaparecendo. Não vai desaparecer os pecuaristas, mas a pecuária vai ficar. A quantidade de bovino, o abate vai subir, a quantidade de bovino vai estabilizar ou crescer pouco, mas o movimento de venda vai aumentar, exportações vão aumentar, mas cada vez menos pessoas vão participar desse bolo. O bolo vai crescer e os pedaços vão ser reduzidos, porque muitos pecuaristas que não souberem lidar com o seu negócio, gerir bem o seu negócio, irão desaparecer. Outro dado que eu quis comentar muito com elas é que 1/3 das propriedades hoje tem a participação da mulher no gerenciamento. Ou seja, elas vão ter uma certa dificuldade de encontrar mulheres gestora do seu próprio negócio para ter referência, buscar um benchmarking, ou seja, copiar algum modelo já de sucesso. Então a gente trocou essa ideia sobre essa visão geral da pecuária para poder sintonizá-las e alinhar o que é e quais são os pontos mais importantes. Bom, a partir disso aqui, a gente conversou bastante sobre isso, nós partimos para um outro momento, que foi conversar sobre
alguns paradigmas que já elas traziam com ela. E eu lembro muito dessa palavra: sou mulher e não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, ou seja, eu deixei 3 pontinhos para cada um decidir qual vai ser a sua desculpa a ser colocada aqui. Porque isso é natural. Eu sou mulher e não consigo administrar uma fazenda de corte que tem uma cultura muito machista, uma cultura de que a mulher não consegue lidar com a fazenda. E a gente conversou muito sobre isso. E eu concordo em partes com essa afirmação. Mas somente as fazendas que não têm resultados, as fazendas que dão prejuízo e que tem um homem e a mulher na frente, na liderança, concordo que o homem consegue fazer uma gestão do medo melhor do que a mulher, impor a sua vontade. E aí sim, esse ambiente de pecuária ruim, de ambiente ruim, de tudo desorganizado, bagunçado, o homem consegue sobrepor sim sua vontade em relação à mulher, e a mulher vai ter mais dificuldade nesse ambiente. Agora, se você pegar uma pecuária que entrega resultado, uma pecuária bem administrada, as pessoas não têm diferença se quem está na frente é mulher ou homem, é a mesma situação, elas dão os mesmos respeito, a mesma autoridade, zero de diferença. Ou seja, quer fazer diferença na sua propriedade como mulher, transforme ela num ótimo negócio, que aí vai acabar todas essas questões de diferença de homem e mulher. Só vai haver se a pecuária realmente for bagunçada, se a sua empresa for realmente dar prejuízo, o ambiente totalmente ruim, aí sim vai existir essa diferenciação entre homem e mulher na gestão. Então a gente alinhou bastante isso, elas entenderam o recado, e proporam a querer sair do zero, né, de conhecimento, a ser uma referência como gestora da pecuária. Então daí já criaram essa vontade, essa determinação de ser as melhores gestoras da pecuária de corte. E aí também outra coisa que perguntaram muito, que a gente tem que ganhar muito no primeiro momento cria, recria, recria, engorda, confinamento, propriedade grande, menor, como que é classificado as propriedades. E para resumir com elas, eu classifiquei a pecuária, classifico ainda a pecuária em somente duas situações. A pecuária que dá resultado e a pecuária que não dá resultado. Ponto. Independente se é grande, pequena, cria ou engorda, eu só separo esses dois tipos de pecuária. A que dá resultado e a que não dá resultado. Bom, e aí eu quis mostrar para elas na nossa experiência, quais são as características de cada uma dessas pecuárias. A pecuária que sem resultado, o que é comum a gente observar? Elas os seus gestores repetem ações que deram certo lá no passado. Seu pai fez lá no passado, tende a repetir isso. Meu pai ganhou muito dinheiro fazendo isso na fazenda, então tende a repetir aquelas ações que deram certo. E pior que deram certo, lá atrás, mas a realidade era outra. O mundo era outro. O custo de produção era baixo, fazia desmatamento de qualquer jeito, não tinha burocracia, a inflação comia todo o dinheiro, então ter um boi ali parado ali já era interessante. Enfim, era um outro mundo. Só que hoje, quando a pessoa tende a não ter resultado, ela tende a buscar essa memória lá atrás, como meu pai fazia, ou como eu mesmo fazia, né? Tem muito pecuarista que passou por esse processo da década de 70, década de 80, onde algumas ações que deram resultado lá não dão resultado hoje. O mundo mudou. Então, o que deu certo, que trouxe essa pessoa até o momento, não é a mesma coisa que vai levar para outro nível. Ou seja, não é a mesma ação que trouxe até hoje que vai levar para outro nível. Contrapartida, o que nós percebemos com uma empresa que tem resultado é que seus gestores eles buscam desenvolver competências para lidar com problemas complexos e inéditos. O que seria isso? Esse é um termo muito usado por Nassim Taleb, um escritor americano, que fala muito sobre isso, que os problemas de hoje são inéditos, a gente não sabe o que virá no futuro. Não adianta vir, qual é a previsão da arroba do ano que vem. A gente nunca vai saber isso. Ou seja, ao invés de gastar essa energia de buscar acertar o preço de venda da arroba futura, vamos desenvolver competência e estar preparado para qualquer ambiente que chegar para a gente e a gente conseguir resolver. Então, o futuro é opaco, é uma frase muito usada por ele.
Então a gente não quer, a gente não busca ações, quem tem resultado, o seu gestor não busca ações que deram certo ao passado. E ao contrário, se preparam e desenvolvem competências para lidar com problemas cada vez mais inéditos e desconhecidos. Okay? Segundo ponto, segunda característica que a gente encontra muito em pecuárias que não tem resultado, é que eles tendem a buscar uma bala de prata, ou seja, uma tecnologia, um manejo que resolva todos os seus problemas. Uma IATF que vai resolver todos os problemas da fazenda. Uma nova variedade de capim, uma nova genética, um novo manejo que alguém está fazendo. Agora sim, agora encontrei a bala de prata. Essa tecnologia vai resolver todos os meus problemas. E isso a gente sabe que não existe. Não é uma ação isoladamente vai resolver todo o problema de uma empresa que é complexa como é a pecuária de corte. Enquanto líderes, gestores que não têm resultado no seu negócio buscam uma bala de prata, quem tem resultado busca um método gerencial para resolver problemas e atingir resultados. Foco em resultado financeiro. Eles não estão muito preocupados com uma ação, eles estão preocupados com um todo. Então, eles, ao invés de buscar um manejo, uma tecnologia, eles têm um método gerencial, buscam conhecimento gerencial para poder administrar esse negócio tão complexo que é a pecuária de corte. Uma outra, e eu fiquei só em 3 características para poder ajudá-las a entender esse mundo. Uma terceira característica que a gente encontra na prática é que pessoas, gestores, proprietários de fazenda que não têm resultado, tendem a não possuir uma visão clara do seu negócio. A sua visão é muito míope, é muito restrita a um pedaço. Ela não enxerga o todo, ela enxerga só um pedaço do seu negócio. Ela enxerga só o passo que tem que ser recuperado esse ano. Só enxerga aquela dificuldade ali pontual, ela não tem uma visão do todo. Ela não encara a propriedade como negócio, que é totalmente aberto e sensível às mudanças externas, internas, ambiente macroeconômico, qualquer coisa que acontece lá fora, acontece alguma coisa na Rússia, nós somos atingidos, briga na China, Estados Unidos, somos atingidos, ou seja, nós fazemos parte também, nós não estamos isolados como pecuaristas do resto do mundo. E essas pessoas tendem a ter essa dificuldade de encarar o seu negócio com uma visão mais ampla. Já quem tem resultado, buscam elaborar a sua própria estratégia. Ao invés de ficar restrito ao seu umbigo, eles buscam produzir a sua própria estratégia, porque eles sabem que quem não tem estratégia vai fazer parte da estratégia de alguém. Se eu não tenho estratégia como proprietário da minha fazenda, eu vou fazer parte da estratégia de um frigorífico, de um comprador, de um vendedor de alguns insumos. Então, eles partem para definir a sua própria estratégia e tem uma visão mais ampla do seu negócio, não fica restrita a um pedaço só da fazenda, e sim encara isso como um mercado sensível às mudanças, como um mercado que é maior do que o que ele vê dentro da porteira. Esse é o primeiro ponto que nós tivemos. E dando seguimento aqui ao que a gente alinhou junto com elas nessa primeira reunião, nesse primeiro momento que nós tivemos, para quebrar paradigmas, tivemos que falar sobre também a questão da pecuária. O que elas precisariam desenvolver como gestora de uma pecuária de corte? Eu classifico, eu trabalho com essa frente aqui, com isso, que a gente tem que trabalhar 6 áreas, 6 competências dentro da fazenda. Não adianta eu ser especialista em produção e deixar todo o resto da empresa sem ser trabalhada. Ou seja, eu elenquei para elas quais são as competências que elas têm de desenvolver para poder ser uma boa gestora, como é a pretensão delas. Então eu classifico e trabalho em 6 frentes, 6 áreas para desenvolver as competências. E o outro nosso foco é aprender fazendo. Vamos fazer junto, mas ao mesmo tempo de forma que elas acompanhem e no médio e longo prazo estejam preparadas para fazer e administrar o seu negócio sozinhas. Bom, a primeira competência que a gente elencou é a competência estratégica. Precisa desenvolver conhecimentos e habilidades para a questão estratégica do negócio. Depois eu vou pegar com o tempo e abrir cada situação dessa
e explicar um pouco mais detalhadamente. Só quero demonstrar a vocês essa visão geral de como nós alinhamos o que elas precisam desenvolver para poder ser uma boa gestora. Primeira é a competência estratégica. Segunda, produção, né, que a gente, basicamente como planejar a sua produção, e a gente vai conversar sobre isso. A parte financeira do negócio, a parte comercial, tem que desenvolver competência para a área comercial também, pessoas e, por último, competência para resolver problemas. Um método capaz de ajudá-las a resolver seus problemas que foram aparecendo. Cada item desse nós vamos explicar um pouco mais detalhado no próximo vídeo para poder fazer sentido isso tudo. Então a ideia é essa, explicar um pouco de cada uma dessas frentes para fazer sentido para vocês e no futuro, no próximo, produzir conteúdo para cada uma dessas aqui, quais as ferramentas que nós utilizamos, quais são os métodos e o que nós estamos buscando para cada área dessa aqui. Então nós vamos futuramente estar conversando e aprofundando em cada uma dessas frentes.